Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para a gravação de mais este vídeo. Queridos, nesta oportunidade nós vamos meditar sobre a declaração de Paulo em 1 aos Coríntios 15, 50, que diz assim: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Somente a leitura deste versículo para a nossa meditação. Meus irmãos, é comum se citar este versículo para se dizer que o homem mortal não pode habitar no céu. É comum este ensino, com base na leitura deste versículo, se dizer que carne e sangue, ou seja, o homem comum, não pode habitar no céu. É como se Paulo estivesse dizendo isso aqui. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras para pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, a leitura do versículo precisa ser feita de acordo com o que está escrito e não de acordo com o que muito se ouve. Por exemplo, a leitura do versículo não diz entrar no reino de Deus. A leitura diz exatamente herdar o reino de Deus. Vamos ler. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. E por que é importante a gente fazer distinção entre herdar e entrar? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Principalmente na declaração de Paulo aqui, de capital importância a gente saber distinguir herdar de entrar. Uma coisa é Paulo dizer assim, carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Eu quero dizer para os amados irmãos que Paulo jamais falaria isso como ele jamais falou. E se em algum momento ele tiver falado entrar no reino de Deus, que eu não me recorde, mas tem que ver isso com contexto. Mas até onde eu possa me recordar, Paulo nunca disse jamais que carne e sangue não possam entrar no reino de Deus. E a partir desta leitura aqui, vou fazer mais uma vez. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Herdar. Paulo ele sempre usa essa expressão herdar. Eu quero ler aqui para os senhores em 1 Coríntios 6, 9. Vamos lá. Eu vou ler aqui para os amados irmãos. Olha o que Paulo diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha, Paulo não diz entrar, mas herdar. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que ele não diz entrar, mas herdar. Agora vamos ver em Gálatas 5, 21. Aqui já é em outra carta, mas a declaração é a mesma. Ou similar. Olha o que Paulo diz. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção é que Paulo diz herdar e não entrar. Gravem bem isso. Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ok, queridos? A outra observação que a gente tem que ser feito é que o reino de Deus aqui, em questão, não é o céu. O reino de Deus aqui que Paulo fala não é o céu. Como é, professor? O reino de Deus aí não é o céu. Não, o reino de Deus nem é o céu e nem está no céu.
Vou repetir, o reino de Deus nem é o céu e nem está no céu. A única coisa que é verdade é que o reino de Deus é do céu. O reino de Deus aqui em questão, ele é do céu, ele veio do céu, mas não é o próprio céu e nem está no céu em questão aqui. Meus queridos, o reino de Deus que Paulo tem em mente aqui é um reino terrenal. Não é um reino celestial, ainda que tenha vindo do céu, ainda que este reino tenha origem no céu, todavia o reino que Paulo tem em mente aqui é um reino terrenal. E isso fica muito fácil de provar para os irmãos. Então o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Segundo, que nós precisamos entender que este reino de Deus não é o céu, e sim é um reino terrestre. E para que os irmãos entendam melhor, o reino que Paulo tem em mente aqui é o mesmo reino que ele aborda bem aqui, ó. 1 Coríntios, vamos voltar aqui para Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, meus irmãos, o reino aqui no versículo 24 é o mesmo reino de Deus que ele fez alusão, ou que fará alusão no versículo 50, quando ele diz: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Aí você pergunta, e que reino é este? É o reino terrenal, o reino que será implantado por Cristo aqui na sua parúzia, e esse reino durará 1000 anos, meus irmãos. Este reino durará 1000 anos. Então, o reino de Deus aqui, para começo, é o milênio, e depois se estende aqui mesmo na terra para todo sempre, por toda a eternidade. Meus queridos, ultimamente eu estive participando de um debate e foi sugerido por um dos debatedores que o reino de Deus aqui era o céu. Logo, se o reino de Deus aqui é o céu, essa tal pessoa entendeu que a declaração de Paulo é que o homem mortal não pode entrar no reino de Deus. Então, essa pessoa imaginou que já que o mortal não pode entrar no reino de Deus, então, como é que Enoque e Elias entraram no reino de Deus, já que é o céu? E essa pergunta foi feita para mim, porque essa pessoa ele não acredita que as duas testemunhas do Apocalipse serão Enoque ou serão Enoque e Elias. Essa pessoa ela diz que Enoque e Elias foram arrebatados em corpos transformados, em corpos imortalizados, porque só assim o homem, na sua forma imortal, incorruptível, pode entrar no reino de Deus. Acontece que Paulo jamais ensinou isso, e vamos aqui partir disso aqui. Elias e Enoque foram arrebatados ao paraíso, ao céu, mas de forma nenhuma a Bíblia diz que eles foram arrebatados em corpos gloriosos, glorificados, em corpos, vamos dizer por assim dizer, transformados. A Escritura apenas diz que eles foram tirados daqui, Deus os tomou para si. Mas a Escritura nada mais adianta em que tipo de corpo Enoque foi arrebatado. Em que tipo de corpo Elias foi arrebatado. Então, dizer que Elias e Enoque foram arrebatados de forma imortalizadas, foram transformados, é ler o que não se encontra na Bíblia Sagrada. A verdade é que os primitivos pais da igreja, eles sustentavam, principalmente os pais antenicenos como Irineu de Leão, Justino, Hipólito de Roma, Tertuliano, eles defendiam que as duas testemunhas do Apocalipse serão Elias e Enoque. Repito, eles defendiam que as duas testemunhas do Apocalipse serão Elias e Enoque. Inclusive, Santo Agostinho ele faz alusão a esta crença e diz que Elias voltará. E ele mesmo diz que Elias ainda vive em corpo material, em corpo corruptível. Muitos dos pais da igreja, obviamente, todos eles,
que defendiam que Enoque e Elias serão as duas testemunhas do livro do Apocalipse, eles também defendiam que Enoque e Elias ainda não experimentaram a morte e ainda estão nos seus corpos mortais. Experimentarão a morte no período da grande tribulação, quando o anticristo matar as duas testemunhas. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que de fato isso faz sentido e é o que, de acordo com o Novo Testamento, aconteceu. Enoque e Elias, eles ainda não estão de posse da vida eterna. Enoque e Elias, eles se encontram no céu, eles se encontram no paraíso, conforme se acredita, mas eles não estão em corpos glorificados, eles estão em carne e sangue. Logo, nós precisamos entender que Paulo não está dizendo que carne e sangue não possam entrar no reino de Deus, porque se Paulo estivesse dizendo isso, ele estaria contrariando um ensino que diz que Enoque e Elias se encontram no céu, em seus corpos normais, visto que no período da grande tribulação eles retornarão, descerão do céu para a terra, nesses mesmos corpos ainda mortais, sujeitos à morte, e serão martirizados pelo anticristo. Então, queridos, é importante nós entendermos que o reino de Deus aqui é um reino terrenal, começa no milênio e vai por toda a eternidade. E outra coisa, carne e sangue podem entrar sim no reino de Deus. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês aqui. 1 e 2 Coríntios capítulo 12, olha o que Paulo diz. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Meus irmãos, Paulo, ele foi esse tal homem. Mas Paulo, ele não sabe dizer, na sua experiência, ele não sabe dizer se foi arrebatado corporalmente, ou seja, em carne e sangue, ou se foi fora do corpo. Mas quando Paulo diz se no corpo, se fora do corpo, ele jamais está dizendo que o homem, no seu corpo natural, não possa entrar no reino de Deus. Ao contrário, ele está mostrando a possibilidade de ele ter sido arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu, e lá recebeu grandes revelações no seu corpo natural. A verdade é que a leitura sugere isso, que para Paulo, ele não define se foi no corpo ou fora do corpo, mas quando ele diz se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, mas logo Paulo está mostrando que ele poderia e pôde ter recebido as revelações no seu corpo natural de carne e sangue. Logo, nós precisamos entender que Paulo jamais declarou que carne e sangue não possam entrar no reino de Deus. E de fato, lá em 1 Coríntios 15, 50, Paulo ele não está dizendo que carne e sangue não possam entrar no reino de Deus, porque a possibilidade é tão grande que ele disse que recebeu as revelações dele, talvez no corpo, ele não sabia, fora do corpo, também ele não sabe. Acontece que ele recebeu as revelações no terceiro céu e foi até o paraíso. Isso pode ter acontecido no seu corpo de carne e sangue, como pode ter sido fora do corpo. Ou seja, a possibilidade do homem entrar no reino de Deus corporalmente é uma verdade. Então, jamais Paulo declarou que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. O que Paulo disse é que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Professor, mas qual é a importância? É importante herdar para entrar. Já mostrei que alguém pode entrar, ainda que Paulo tivesse em mente o céu, alguém pode entrar no céu porque ele, teoricamente, entrou no seu corpo, pelo menos ele mostrou essa possibilidade. Alguém pode entrar para receber grandes revelações em corpo natural no céu. Agora, tratando-se agora, vamos voltar aqui para não confundir, tratando-se do reino de Deus, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso é a verdade. O reino de Deus aqui, ele só será conquistado após a ressurreição. Vamos prosseguir a leitura? 1 Coríntios 15, 51 em diante. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Para herdar o reino de Deus, amados,
primeiro tem que ser transformado. Como é essa transformação? No momento, no abrir e fechar de olhos. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É preciso, para herdar o reino de Deus, do qual Paulo está dizendo aqui, primeiro tem que passar por uma ressurreição e transformação. E para os vivos, vão passar por uma transformação, ou seja, tanto para vivos como para mortos, é necessário serem transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, para que herdem o reino de Deus. E é nesse sentido que Paulo está dizendo que se alguém não passa por essa transformação, se alguém não ressuscita para ser transformado à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo, esse tal não pode herdar o reino de Deus. Prossigamos. Porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Meus irmãos, o contexto aqui está dizendo exatamente isso. O que é que Paulo quis dizer? Com carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O contexto explica. Paulo não está jamais dizendo que carne e sangue não possam entrar no reino de Deus. Ele está dizendo aqui, carne e sangue, ou seja, o homem mortal, o homem corruptível, ele não pode herdar o reino de Deus. Mas ele não está dizendo que carne e sangue não possam entrar, porque nós sabemos que o reino de Deus aqui em questão, como eu já falei, é o milênio, ou pelo menos começa com o milênio aqui na Terra. E sabemos que carne e sangue entrarão no milênio. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, então você vai ler que Satanás foi aprisionado no abismo por 1000 anos. Para quê? Para que não mais engane as nações que estão na terra. Logo, se Satanás foi preso, é porque existem nações aqui na terra. E em Apocalipse 2, 26 e 27 se diz que a igreja governará sobre as nações aqui na terra. Então aí nós temos dois grupos. Nós temos um grupo que estará aqui no milênio, que estarão como herdeiros. Quem? A igreja. A igreja que já foi ressuscitada, a igreja que passou do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal. A igreja, os ressuscitados, eles estarão aqui no reino que Paulo fala, reino de Deus, aqui na terra por 1000 anos, na qualidade de herdeiros. Só que juntamente com a igreja, sendo comandados pela igreja, sendo subordinados pela igreja, administrados pela igreja, estará aqui também um outro povo que não são herdeiros do reino de Deus, mas apenas subalternos. Apenas eles estão aqui para serem administrados pela igreja, para serem disciplinados por Cristo e pela igreja. Quem são? As nações. As nações, elas estarão aqui no reino de Deus. Elas entrarão no reino de Deus. Mas entrar no reino de Deus não é a mesma coisa de herdar o reino de Deus. Repito, a igreja não só estará aqui no reino de Deus, mas estará como herdeira do reino. Mas as nações, elas apenas estarão no reino, mas não estarão como herdeiras. E a prova é que muitos, quando Satanás for solto, muitos dentre essas nações, eles se rebelarão, porque ainda estão em corpos corruptíveis. E serão seduzidos mais uma vez pelo diabo. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que fogo desceu do céu sobre eles e os consumiu a todos. Então entendamos que ali não é a igreja. Ali são as nações que foram administradas pela igreja. Aquelas nações, elas mais uma vez foram seduzidas por Satanás. Elas estavam no reino de Deus. Elas estavam no reino de Deus, mas não eram herdeiras do reino de Deus. Por isso é que foram mais uma vez seduzidas. Então vamos fazer uma diferença entre entrar no reino de Deus como herdeiro do reino de Deus e entrar no reino de Deus apenas para ser administrado pela igreja. Ok, queridos?
Então, queridos, eu espero que vocês tenham absorvido este ensino. Eu espero que eu tenha ajudado os irmãos. E repito a leitura que Paulo diz: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, irmão, se você costumava dizer carne e sangue não podem entrar no reino de Deus, não repita mais isso. A palavra diz herdar e não entrar. Paulo diz não pode herdar o reino de Deus. E que este reino aqui é terrenal, eu já provei da leitura de 1 Coríntios 15, 24, mas eu convido para vocês lerem Mateus 5,5, que Jesus Cristo diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ora, a terra em questão ali não é o céu, é a terra aqui. A terra, onde estará o reino de Deus. Romanos 4, 13 e 14 também diz que os herdeiros, eu vou ler aqui para vocês, Romanos 4. Olha o que Paulo diz. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, o mundo aqui é este mundo, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Mais uma vez nós temos aqui a palavra herdeiro. Quem são os herdeiros? São os remidos. Quem herdará o reino de Deus? Aqueles que passarem pela ressurreição ou pela transformação. O reino de Deus aqui em questão é aqui na terra. E o que Paulo fala aqui em Romanos 4, 13 e 14, ele está falando do reino de Deus. Os herdeiros, quem são os herdeiros? Os filhos da fé, filhos de Abraão. Esses são os herdeiros. Nós que aceitamos a Jesus Cristo, quer sejam judeus, quer sejam gentios, somos filhos na fé. Somos filhos na fé de Abraão. Nós herdaremos o reino de Deus. Herdaremos o reino de Deus quando passarmos pela transformação. Se estivermos naquele tempo mortos, ressuscitaremos em corpos incorruptíveis. Se sermos encontrados vivos, seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos. E aí nós daremos entrada ao reino de Deus como herdeiros, e não apenas como súditos. Haverá duas classes de pessoas no reino de Deus. Haverá os herdeiros do reino e os súditos do reino. Os súditos do reino serão as nações mortais. Os herdeiros serão os ressuscitados, os transformados do mortal para o imortal. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre, amados. Amém.